Essa questão diz que existe uma agremiação com 600 sócios e cada sócio paga R$ 50 de mensalidade. Logo, o meu faturamento vai ser 600 vezes 50, R$ 30.000. E a questão está dizendo que cada R$ 5 de aumento na mensalidade eu perco 8 sócios. E aí a questão pergunta qual seria o maior faturamento possível. O faturamento seria a mensalidade, o valor da mensalidade, vezes o número de sócios. Mensalidade M, número de sócios S. M vezes S. Então, essa minha mensalidade ela pode ser aumentada uma certa quantidade de vezes de R$ 5. Por exemplo, uma vez R$ 5, duas vezes R$ 5, então seria R$ 10. 3 vezes R$ 5, então seria R$ 15. Vou chamar de X a quantidade de aumentos de R$ 5. Quero achar uma fórmula geral que me forneça o faturamento em função da quantidade X de aumento da minha mensalidade. Faturamento em função de X seria o valor da minha mensalidade, que seria os R$ 50, mais R$ 5 vezes X, ou seja, eu ia escolher quantos aumentos eu iria dar, vezes o número de sócios. Só que o número de sócios não mais seria 600, ele iria diminuir 8 vezes aquela quantidade de aumentos que eu dei. E aí, tradicionalmente, alguém poderia querer aplicar aqui a distributiva e iria achar uma equação de segundo grau, que isso aqui daria uma função de segundo grau. Quando eu multiplicasse esses 5x vezes esse 8x aqui, ficaria uma função de segundo grau. A função de segundo grau, isso aqui seria com concavidade para cima, porque 5 vezes 8 daria 40, só que tem esse sinal negativo aqui, ao lado do 8, então ficaria com concavidade para cima. E nós ficaríamos com um gráfico mais ou menos desse jeito. E veja que isso aqui é o meu faturamento em função de X, isso aqui é o meu X, ou seja, a quantidade de vezes que eu aumentei o valor da mensalidade. E eu tenho um certo valor máximo aqui, que seria o Y do vértice, que seria o meu faturamento máximo, e eu tenho um valor aqui, que é o X do vértice. E aí a questão está pedindo justamente esse F máximo, ou seja, o faturamento máximo. Então, veja que eu não preciso necessariamente desenvolver, tem um outro jeito mais rápido de fazer. Como? Ora, se eu achar as raízes dessa equação, ou seja, quando o meu y ou f de x é igual a zero, se eu achar essas raízes, eu vou poder achar o x do vértice, porque o x do vértice está exatamente no meio, é a média entre essas raízes. Então, como é que eu posso achar as minhas raízes? Ora, é só igualar o meu f de x a zero. Só que para o meu f de x ser zero, ou esse primeiro termo tem que ser igual a zero, ou esse termo tem que ser igual a zero, que seria justamente as duas raízes. E é o que eu vou fazer. Primeiro eu vou igualar 50 mais 5x igual a zero. Resolvendo isso aqui, eu descubro que o meu x é menos 10. Ou o meu x também pode ser o seguinte. 8x igual a 600. X seria igual a 600 dividido por 2 vezes 2 vezes 2. X seria igual a 300 por 2, 150. 150 por 2, 75. E agora eu calculo a média entre esses dois valores para descobrir o meu x do vértice. Isso aqui fica 65 sobre 2, ou 32,5. Veja que esse 32,5 seria o valor do x do vértice. E o que seria exatamente esse x? Seria a quantidade de vezes que eu aumentaria o valor da mensalidade. Só que não tem como eu aumentar a mensalidade 32,5 vezes, porque ele diz considerando aumentos apenas de R$ 5. Então, eu preciso de um número inteiro. Logo, eu posso pegar ou 32 ou 33, tanto faz, porque o x do vértice divide essa parábola no meio. Então, tudo que acontece de um lado também acontece do outro. Mas vamos pegar o número 32 para facilitar os cálculos. Então, eu descubro que o meu faturamento máximo vai acontecer quando o x for igual a 32. Vou pegar essa minha expressão e onde tem x eu vou substituir por 32. Então, meu faturamento em função de 32 aumentos de R$ 5 vai ser igual a 50 mais 5 vezes 32 vezes 600 menos 8 vezes 32. O meu f de 32 vai ser igual a 50 mais 5 vezes 32, se a gente fazer 10 vezes 32, que é 320,
e dividir por 2, e é 160. 160 vezes 600 menos 8 vezes 32. 8 vezes 32 eu posso pensar como sendo 8 vezes 30 mais 2. 8 vezes 3 eu sei que é 24, acrescenta o 0, e 8 vezes 2 é 16, logo aqui vai ser 256. 600 menos 256, 50 mais 160 é 210, vezes 600 menos 200 é 400, 400 menos 56 é 344. Aqui temos 210 vezes 344. Existem várias maneiras de fazer, mas eu vou utilizar o método crisscross, que é uma maneira mais rápida de fazer multiplicação. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 4 é 8. 3 mais 8, 11. 3 vezes 0 é 0. 2 vezes 4, 8. E 4 vezes 1, 4. Então ficou 12. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 0 eu já fiz. 3 vezes 1, 4 vezes 1, 2 vai 1, fica 12, 6. 0, 4, 2. 2 vai 1, fica 7. Então, 72.240 é a minha resposta. Esse aqui foi o meu faturamento máximo e consta na alternativa A.